Na questão número 4, a gente tem essa figura e o problema diz o seguinte. Na figura, uma força horizontal FA de magnitude 200 newtons é aplicada a um livro cuja massa é de 3 kg, fazendo-o subir uma distância de 0,5 metros sobre uma rampa sem atrito, cujo ângulo com horizontal é de 30 graus. Letra A. Durante o deslocamento, quais são os trabalhos realizados pelas forças FA, gravitacional e normal? E a letra B. Se o livro tem energia cinética nula no início do deslocamento, qual é a sua velocidade ao terminar de subir a rampa? Então a gente tem o seguinte, o problema traz lá uma força FA sendo aplicada horizontalmente sobre o livro, fazendo com que ele acabe subindo paralelamente ao plano inclinado, aqui, né, deslizando sobre o plano inclinado. Então a gente tem essa força FA, a gente claramente também tem uma força peso, né, que aponta verticalmente para baixo, e a gente também tem uma força normal exercida pela superfície sobre o livro, né? Então a gente tem aqui uma força normal. Então na letra A, a gente deseja saber quais são os valores dos trabalhos dessas três forças. Notem aqui que a gente tem um deslocamento que é paralelo ao plano inclinado, né? Então eu vou destacar aqui um sistema de referência, constituído por um eixo X que aponta ao longo do plano e um eixo Y que aponta verticalmente. Então a gente tem aqui um eixo Y. Notem que quando esse livro ele se desloca, ele está sofrendo um deslocamento dado por um vetor que aqui é paralelo ao plano inclinado, né? Então a gente tem esse vetor D para denotar o deslocamento. Então a gente sabe que o trabalho do conjunto de forças vai ser simplesmente a soma dos diversos trabalhos, né? Então a gente pode calcular o trabalho da força normal separadamente das demais, fazer isso a mesma coisa para cada uma das três forças, né? O trabalho da força normal, a gente vai usar lá a expressão que define o trabalho como sendo força normal, produto escalar com deslocamento. Então, notem o seguinte, que existe um valor de força normal, existe um valor de deslocamento, mas quando a gente tem esse produto escalar, a gente vai fazer o módulo da força normal vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ entre esses dois vetores. Só que esses dois vetores aqui são perpendiculares, então θ é de 90 graus. Só que o cosseno de θ é zero. Portanto, o trabalho da força normal vai ser zero. Sempre que a gente tem essa situação em que a gente tem um vetor que é perpendicular ao deslocamento, o trabalho realizado por esse vetor vai ser zero, né? Aí a gente tem o trabalho da força-peso. A gente pode calcular o trabalho da força-peso como sendo força-peso escalar deslocamento, mas nesses casos em que a gente trabalha com a força-peso, é mais conveniente a gente simplesmente adotar um eixo vertical y que aponta para cima, necessariamente para cima, e utilizar a expressão menos m vezes g vezes delta y. Né? Então, a partir dessa expressão aqui, a gente consegue mostrar que a gente sempre vai ter uma expressão desse tipo, m vezes g vezes o valor de delta y, um sinal negativo aqui na frente, se a gente adota o eixo y apontando verticalmente para cima. Se a gente adotar o eixo y apontando verticalmente para baixo, a gente vai usar um sinal positivo aqui. Então, aqui basta a gente determinar então qual é o valor de delta y, né? Então, se a gente olhar aqui para esse bloco subindo, o que a gente vai verificar? Esse vetor aqui, se a gente projetar ele na direção de y, a gente vai ter justamente qual vai ser a variação em y, né? Então, seria mais fácil se a gente fizer uma figura assim. A gente tem aqui o nosso vetor D, e aqui a gente tem um eixo horizontal e aqui um eixo vertical, né? Essa distância aqui é a distância delta y que a gente está interessado em calcular. Só que notem que, se a gente olhar para cá, a gente vai verificar que delta y vai ser igual a d vezes o seno de θ. Então a gente pode escrever isso como sendo menos m vezes g vezes d vezes o seno de θ. Então se a gente substituir esses valores aqui, a gente vai obter menos 7,35 joules.
Bom, finalmente a gente tem a força FA, né? Como é que a gente vai calcular o trabalho da força FA? De novo, a gente vai apelar aqui para a definição, né? O trabalho da força normal, aliás, da força FA, vai ser FA escalar deslocamento. Então, notem que aqui vai ficar simples, né? Porque a gente tem que o deslocamento ele vai ser ao longo desse eixo X aqui e o FA horizontal, né? Como esse eixo ele é paralelo ao plano que faz um ângulo θ em relação à horizontal, a gente vai ter uma força FA assim, e um vetor de deslocamento assim, onde aqui a gente tem um ângulo θ entre eles. Então fica fácil aqui da definição a gente verificar que o trabalho realizado pela força FA vai ser módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ entre esses dois vetores, né? Então esse ângulo θ aqui entre esses dois vetores vai ser 30 graus. Coisa que é importante notar aqui é que a gente comumente utiliza o ângulo θ para denotar a inclinação do plano inclinado. E aí quando a gente vai falar em produto escalar, a gente também usa θ. Notem que não necessariamente esses dois θ são o mesmo ângulo, apesar de a gente comumente utilizar a mesma letra para poder denotar eles, tá? Então, por exemplo, aqui quando eu falo do produto escalar da normal para o deslocamento, o ângulo θ é o ângulo entre esses dois vetores, né? Que a gente vai ter lá um deslocamento nesse sentido e uma força normal perpendicular ao deslocamento, né? Então, esse aqui é o ângulo θ para o caso da gente calcular o trabalho da força normal. Aqui a gente acaba utilizando uma expressão específica para o trabalho da força-peso, e aí aqui quando a gente vai voltar a falar sobre o trabalho da força FA, aí coincide que o θ é o ângulo do plano inclinado mesmo, vai ser o próprio ângulo aqui entre o vetor de deslocamento e o vetor FA. Então é muito comum, eu acho que é até preferível que quando a gente vai falar lá de um plano inclinado, quando a gente está falando em trabalho, a gente utiliza outra letra, né? Alfa, por exemplo, só para não ter nenhuma confusão. Então se a gente pegar aqui e substituir os valores de FAD e θ por 30 graus, a gente consegue calcular esse resultado como sendo 86,6 joules. Certo? Então isso responde a letra A, então os trabalhos das três forças, e a gente tem que calcular o valor, a resposta da letra B. Então ela diz o seguinte: se o livro tem energia cinética nula no início do deslocamento, qual sua velocidade ao terminar de subir a rampa? Então notem o seguinte, que o trabalho total realizado por um conjunto de forças ele vai ser igual à variação da energia cinética do corpo sobre o qual esse conjunto de forças atua. Então a gente tem que o trabalho total vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Uma energia cinética ela é dada por um meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então nota que a energia cinética inicial é nula, porque a velocidade inicial é nula. Além disso, aqui o trabalho total é simplesmente a soma desses três trabalhos, né? Então a gente pode escrever aqui KF vai ser igual a trabalho da normal mais o trabalho do peso mais o trabalho da força FA. Ou seja, 1 meio de m vezes v final ao quadrado é igual a Wn mais Wp mais Wfa. Então agora se a gente substituir, ou como a gente quer determinar o valor da força, da velocidade, né? A gente isola a velocidade, então a velocidade final vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre m, que multiplica a soma dos trabalhos. Claro que o trabalho da força normal a gente verificou que é zero, né? O trabalho da força peso é menos 7,35 joules e o trabalho de FA vai ser 86,6 joules. Então, se a gente fizer as contas aqui, a gente vai ter raiz quadrada de 2 vezes menos 7,35 mais 86,6 dividido pela massa, que são 3 kg. A gente vai obter uma velocidade de 7,2686 metros por segundo.
Como a gente tem aqui dois algoritmos significativos aqui para a massa, a gente só tem dois algoritmos significativos para a resposta, então a gente tem 7,3 metros por segundo. É isso.